Continuando no livro de João, no capítulo 18, no versículo 18, vai dizer o seguinte: por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estava se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. Jesus é preso no Getsêmani, está sendo julgado ali pelo sogro de Caifás, e Pedro está diante da porta, junto com os empregados, e ali no meio dessa conversa, Pedro nega Jesus. Vai dizer no versículo 18, 17. E perguntaram: você não é um dos seguidores daquele homem? Pedro respondeu: eu não. Note que é no momento comum, aonde veio uma pergunta a Pedro: você é seguidor de Cristo? Pedro respondeu não. Por quê? Pode ser porque ele estava vendo. Naquele momento, ele não estava vendo soluções, estava vendo um problema. Por quê também? Pode ser porque ele nem tenha tomado conta que, se ele falasse que sim, seria um testemunho para aquelas outras pessoas. Simplesmente ele diz não. Por medo, por muitas coisas, a gente não tem o que dizer por que Pedro disse não. Sabemos que Jesus já tinha alertado ele: Pedro, Satanás está te arrondando. Eu intercedi ao Pai por ti. E aqui Pedro demonstra uma negação. Não, eu não conheço Jesus Cristo. Na caminhada cristã, no desenvolver da caminhada com Cristo, muitas das vezes acontece de nós, no meio social, no meio até mesmo da dificuldade, negar a Cristo. Mas nota que aqui, quem vai ficar triste, quem que vai chorar é Pedro. Nos capítulos mais para frente, vai dizer que Pedro chorou por ter negado a Cristo. Porque ele sabia quem Jesus Cristo era. Era o Filho de Deus que tirava o pecado do mundo, que tinha as palavras de vida eterna. E negar a Cristo, para ele, traz um sentimento de angústia, porque ele diz: Pedro chorou amargamente. E para você, que está afastado de Jesus, que está negando, que conhece Jesus, pois a palavra de Deus vai dizer que a aliança que ele faz com nós, ela é eterna. Se você já aceitou ele e está afastado, é como se você estivesse negando que conhece a Jesus Cristo, pois ele já te conhece. Olhe para você, reflita e volte. Volte para os caminhos que Jesus disse: eu sou o caminho. Volte para ele nessa manhã, nesse dia, e você verá a glória de Deus acontecer na sua vida. Nós sabemos o que aconteceu com Pedro. Pedro nega Jesus, mas uns versículos para frente, depois de Jesus ser ressuscitado, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes também: você me ama? E Pedro afirma 3 vezes: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Então note que o amor de Cristo por Pedro nunca foi afetado. Mas o amor de Pedro por Jesus, pelo que ele estava vendo, foi afetado. Por isso que a fé, ela está no nosso espírito, no nosso coração. Nós cremos em Deus, nós cremos em Cristo. Porque se for porque nós estamos vendo, talvez nós poderíamos ser que nem Pedro e dizer: não,
Eu não conheço Pedro. Pedro estava vendo Jesus sendo julgado. Pedro estava vendo a situação difícil. E no momento comum do dia, no momento onde ele estava se aquecendo, aonde ele pensava que ali ninguém ia perceber, ali ninguém ia se importar pela resposta que ele deu, ele diz: não, eu não conheço a Cristo. Note que Pedro não parou para pensar o que estava falando. Porque se ele voltasse, ele poderia dizer o que ele disse nos versículos antes, lá em João 14. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Pedro tem uma fé em João 14 forte, uma fé aonde ele crê, onde ele sabe que as palavras que Jesus traz são palavras de vida eterna. Mas no momento da caminhada, Pedro se esquece pelo que estava vendo e não pelo que estava crendo, porque ele cria que Jesus era o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. Assim é nós, na caminhada com Cristo, quando olhamos a situação difícil, quando vemos os problemas, esquecemos do que nós cremos. Mas nessa manhã, com essa mensagem, eu falo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é que Jesus Cristo nos amou e entregou sua vida para que nós pudéssemos acessar a Deus, para que nós pudéssemos se tornar filho de Deus. Hoje, você é um filho de Deus por causa de Jesus, o que ele fez naquela cruz. Os seus pecados foi levado naquela cruz, as suas enfermidades foi levado naquela cruz. Ele fez isso para que o poder dele viesse sobre você e você fosse liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade, e quando ele entra em você, não tem pensamento negativo, não tem palavras tortas, não tem palavras que vão fazer você negar ele, porque você reconhece quem ele é. Ele é o Cristo, ele é o Senhor, ele é o Messias, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, e esse nome tem poder até mesmo para renovar os teus pensamentos, o nome de Jesus. Creia nisso e volte para Jesus, e Jesus está te esperando de braços abertos, porque ele sempre amou os seus discípulos e ainda ele sempre pediu ao Pai que amasse os seus seguidores. Você é seguidor de Cristo? Jesus te ama, Deus também te ama.